Estamos iniciando a nossa TPC de hoje, a TPC do EMAI, e o tema da nossa TPC de hoje é o estudo das habilidades no ensino remoto, ok? Nós faremos hoje esse ATPC em um formato diferenciado, por conta das atividades propostas na pauta, por exigirem maior estudo e leitura de algumas atividades e habilidades, certo? Então, a nossa TPC de hoje, ela vai tratar do EMAI, com foco em algumas habilidades do segundo bimestre. É um ATPC de 2 horas aula e será ministrada por mim. Os objetivos da nossa pauta hoje são apresentar as habilidades do segundo bimestre, priorizadas no material da SEDUC, refletir sobre as habilidades elencadas, considerando as particularidades das turmas de terceiro e quarto ano da unidade escolar, analisar as atividades do EMAI, do terceiro e do quarto ano, com foco nas possíveis estratégias para o ensino remoto. E o conteúdo são as habilidades do segundo bimestre e a adaptação de atividades do EMAI para o ensino remoto. Dando continuidade à nossa pauta, vocês agora irão escutar a leitura em voz alta do texto escolhido hoje, A Incapacidade de Ser Verdadeiro, de Carlos Drummond de Andrade. Paulo tinha fama de mentiroso. Um dia chegou em casa dizendo que vira no campo 2 dragões da independência cuspindo fogo e lendo fotonovelas. A mãe botou-o de castigo, mas na semana seguinte ele veio contando que caíra no pátio da escola um pedaço de lua, todo cheio de buraquinhos, feito queijo, e ele provou e tinha gosto de queijo. Desta vez, Paulo não só ficou sem sobremesa, como foi proibido de jogar futebol durante 15 dias. Quando o menino voltou, falando que todas as borboletas da terra passaram pela chácara de Siá e Epídia e queriam formar um tapete voador para transportá-lo ao 7º céu, a mãe decidiu levá-lo ao médico. Após o exame, o doutor Epaminondas abaixou a cabeça. Não há nada a fazer, dona Coló. Este menino é mesmo um caso de poesia. Então, aí, a escolha desse texto hoje é para trazer um pouquinho, retornar, né, com os nossos textos literários, para os nossos momentos de ATPC, visto que no último encontro nós tratamos de uma indicação de leitura, né, que foi um texto paradidático. Hoje eu trouxe um texto literário do Carlos Drummond de Andrade para apreciarmos essa leitura. Espero que vocês tenham gostado. Para iniciar aí na nossa atividade propriamente dita em relação ao tema que vamos tratar hoje, vocês vão acompanhar agora o vídeo Como Fazer Nuvens, tá? E eu quero que nesse momento vocês se atentem bastante à exibição do vídeo e que depois vocês registrem aí em uma folha à parte, em um caderno, onde vocês fazem as anotações da TPC, as considerações a respeito do que está sendo exibido nessa animação, principalmente em relação a habilidades.
Voltamos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né, dessa animação escolhida. E ela foi, como eu já disse para vocês, ela foi escolhida para tratar um pouquinho dessa temática de habilidades. Então, nesse momento que vocês terminaram de assistir ao vídeo, eu gostaria que vocês fizessem esse registro do que vocês consideram que a animação tratou aí de habilidades. Será que esse menino, ele tinha alguma habilidade em defasagem inicialmente? Será que ele não tinha nenhuma habilidade? Será que ele tinha outras habilidades que não eram habilidades imaginadas ali pelo Senhor que estava com ele naquele momento? O que vocês destacaram aí de importante nesse vídeo, tá? Por favor, façam os registros de vocês. Posteriormente, no nosso formulário de avaliação, haverá um momento para que vocês façam a devolutiva das reflexões que serão propostas aqui ao longo da pauta. Agora eu vou compartilhar novamente com vocês a tela para dar continuidade aí às atividades. Então, agora nós vamos para a próxima atividade, que é a análise de habilidades daquele material proposto pela SEDUC, né, na semana do planejamento. Esse material tem habilidades de todas as disciplinas propostas, que são priorizadas aí para o segundo bimestre, né, de todos os segmentos, e nós vamos analisar agora nesse momento de ATPC apenas as habilidades de matemática propostas para o terceiro e quarto ano. E vocês têm aí na pauta de vocês essas habilidades para serem retomadas, tá? Para vocês fazerem a leitura e a análise delas. E aqui no PPT está disponível também as habilidades. No entanto, aqui nós temos o problema de não conseguir agrupar as habilidades do terceiro e quarto ano no mesmo PPT para que vocês visualizassem, então dificultaria por conta do tamanho. Então, o ideal é que vocês façam essa análise, essa leitura no anexo 1, disponível na pauta de vocês, tá? Para isso, vocês terão 10 minutos. Nós vamos voltar agora, então, e vocês puderam fazer a leitura, né, a análise dessas habilidades. E a ideia agora é que vocês, nessa atividade, é que vocês pensem nessas habilidades que estão sendo propostas, verifiquem, né, o quanto é possível trabalhar com essas habilidades, de que forma é possível trabalhar. O que é importante a gente destacar aqui? Que analisando o material do EMAI, em relação às habilidades propostas para o terceiro ano, a concentração dessas habilidades priorizadas, ela encontra-se na unidade 3 do material do EMAI. Então, na sequência 10, nós temos algumas atividades que vão tratar de algumas dessas habilidades, e no material do quarto ano, essas habilidades elas são encontradas tanto na unidade 2 quanto na unidade 3. Então, elas estão divididas nessas duas unidades. O que isso significa? Que nesse momento a gente vai olhar, então, para essas unidades, né, apresentadas e citadas aqui, para desenvolver um trabalho no segundo bimestre, ok? Lógico, existem atividades e sequências que vocês não trabalharam anteriormente com os alunos, justamente porque nós estamos trabalhando com essa adaptação, né, do material, com a priorização de algumas atividades devido
ao tipo de ensino, né, a essa modalidade nova de ensino que nós estamos vivenciando, mas a gente não pode esquecer que temos que dar continuidade com as sequências e atividades do material também. Então, esse trabalho de olhar para as habilidades é para pensarmos também como elas estão contempladas no material, onde elas estão contempladas, né, como foi dito aqui nas unidades 2, 3, nas sequências, né, que vocês vão analisar, nas atividades que vocês vão analisar daqui a pouco, e também é importante que vocês trabalhem com essas habilidades a partir de outras propostas de atividades, que podem ser a partir do livro didático, que podem ser a partir de outros recursos e metodologias que vocês considerem pertinentes para que seja desenvolvida as habilidades. Então, eu vou compartilhar novamente a tela com vocês para a gente continuar aqui com a pauta. Então, agora, foram propostos alguns questionamentos em relação às habilidades que vocês fizeram a leitura agora. Após realizar a leitura das habilidades, responda aos questionamentos e aí vocês não vão registrar a resposta de vocês no chat, vocês vão registrar essas respostas de vocês no caderno de anotação que vocês terão aí em mãos, tá? Quais habilidades você considera importante priorizar no planejamento das aulas do segundo bimestre? E tendo em vista as aulas desenvolvidas no primeiro bimestre, você considera necessário retomar habilidades estruturantes para dar continuidade ao trabalho com as habilidades do segundo bimestre? Justifique. Então, aqui, antes de falar sobre as questões, só para retomar com vocês a questão do registro dessas respostas. Como eu já disse, vocês poderão fazer esses registros nos cadernos de anotações de vocês, aí, na maneira como vocês julgarem pertinente, e também depois haverá, como eu já disse, um momento no formulário de avaliação para que vocês façam também esses apontamentos. Então, em relação às questões, agora é o momento de olhar novamente para essas habilidades e pensar quais delas eu vou priorizar no planejamento das minhas aulas do segundo bimestre. É possível que todas elas sejam contempladas? Ótimo, é possível, se isso for parte do seu planejamento, né, se você considera que seja importante que todos os alunos, que você trabalhe com todas essas habilidades com seus alunos, né, e aí você vai pontuar isso nos seus registros. Caso você considere que há habilidades que serão, por algum motivo, difíceis de serem trabalhadas nesse momento, ou que não é possível trabalhar porque essas habilidades já são consolidadas pela minha turma, e eu preciso selecionar outras habilidades, também previstas lá no currículo paulista para o segundo bimestre, isso também pode acontecer. O que é preciso deixar, ficar claro aqui para vocês? Que essas habilidades, elas são as habilidades priorizadas lá no material da SEDUC, e assim como aquelas propostas no primeiro bimestre, elas não são fechadas, né, para que o professor só trabalhe com essas habilidades. Mas essas habilidades, elas também serão trabalhadas em outras situações, como lá nas aulas do centro de mídias, né? E aí, é importante também que vocês utilizem essas habilidades, que vocês olhem para essas habilidades para trabalhar e para planejar as aulas de vocês dentro do segundo bimestre. Em relação
a retomada de habilidades, existem habilidades que são consideradas estruturantes. Então, para eu desenvolver determinada habilidade, eu preciso que o meu aluno tenha desenvolvido uma habilidade anterior, que nós vamos chamar aí de uma habilidade estruturante, para ele conseguir dar continuidade aí nesse processo de aprendizagem. Então, aí vocês vão pensar quais são essas habilidades, se existem habilidades que eu preciso retomar com os meus alunos, para que essas propostas aí nesse material sejam devidamente desenvolvidas e trabalhadas no segundo bimestre. Então, vocês terão aí um tempo também de 10 minutos para fazer esses registros de vocês e essa análise. Bom, então retomando aqui para nossa pauta, vocês tiveram aí um momento para fazer as reflexões de vocês e fizeram, acredito que já fizeram também os registros necessários. E ao final da TPC, no formulário de avaliação, vocês farão a retomada desses registros e também no formulário de avaliação, ok? Agora, nós temos um outro momento, que são atividades do EMAI. Então, nessa proposta de atividade, vocês irão analisar duas atividades do EMAI. E aí, eu sugiro que vocês façam a análise, cada um no seu ano sério em que leciona, né? Então, os professores que lecionam para o terceiro ano analisam a atividade do terceiro ano, e as professoras que lecionam no quarto ano analisam a atividade do quarto ano. Essas atividades, elas estão disponíveis para vocês na pauta também, tá? E aqui no nosso PPT, ela também está disponível. No entanto, eu não consigo colocar as duas ao mesmo tempo, porque ficaria pequeno, né, no modo de exibição, mas na pauta de vocês existe essa possibilidade de fazer essa análise. Aqui há um recorte das atividades, então elas estão, para melhor visualizar, elas estão recortadas e eu vou passando essas atividades aqui conforme os 10 minutos for passando, tá? Então, aqui, a primeira atividade é a atividade do terceiro ano, que envolve a habilidade estimar, medir e comparar comprimentos, utilizando unidades de medida não padronizadas e padronizadas mais usuais, o metro, o centímetro e o milímetro, e diversos instrumentos de medida. Então, essa é a atividade que está no material do EMAI, e a atividade 10.4. Para medir comprimentos, usamos alguns instrumentos de medida, como, por exemplo, a régua, fita métrica e a trena. Junto com os seus colegas, meça os comprimentos indicados, preencha o quadro e indique se usou uma régua ou uma fita métrica. E aí vem uma tabela com os itens que os alunos terão que medir, e para que eles nas colunas coloquem o resultado da medição e se foi utilizado régua ou fita métrica para realizar a medição. Depois, são propostos questionamentos. Você mediu sua altura com a régua ou com a fita métrica? Por quê? A régua é um bom instrumento para medir a altura da porta? Por quê? Compare os resultados das medidas encontradas com os resultados de outro grupo. O que vocês perceberam? São diferentes ou iguais aos seus? As portas de nossas casas medem normalmente 2 metros e 10 centímetros. Há jogadores de basquete que chegam a medir mais que 2 metros e 15. Como eles devem fazer para passar pela porta? Quantos centímetros de diferença há entre a porta e um jogador de basquete? Então, essa é a atividade do terceiro ano.
Para vocês, professoras do terceiro ano, que vão analisar essa atividade, o que é importante vocês pensarem aqui? Como essa atividade foi proposta no material, como eu posso adaptar essa atividade para esse momento que nós estamos vivendo, né, de atividades não presenciais, como é que eu posso fazer a adaptação dessa atividade para minha turma? Como vocês fariam? Então, vocês vão, nesse momento, analisar essa atividade com mais calma e pensar nessa adaptação. A atividade do quarto ano é a atividade 9.4 e envolve a habilidade 28, realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas e numéricas e organizar dados coletados por meio de tabelas e gráficos de colunas simples ou agrupadas, com e sem o uso de tecnologias digitais. Então, a atividade é: o professor Felipe, de Educação Física, anotou o peso em quilogramas dos alunos do quarto ano em um quadro. E aí vem o quadro, né, com os pesos dos alunos. Como você pode saber a quantidade de alunos para cada peso? Organize essas informações na tabela abaixo. Então, aqui a atividade é que os alunos olhem para esses registros feitos pelo professor de Educação Física, né, com os pesos dos seus alunos, e que eles pensem como agrupar esses registros inicialmente. E depois eles precisam organizar essas informações na tabela. Então, colocar o peso e a quantidade de alunos que possuem cada um dos pesos aí colocados na primeira coluna. A terceira parte da atividade é: Jorge começou a construir um gráfico de colunas com informações da tabela, porém não completou. Veja quais informações estão faltando e complete o gráfico. Em grupos, escolha, e aí vem a quarta atividade, né? Em grupos, escolha uma turma da escola e faça uma pesquisa sobre a idade de cada aluno. Em seu caderno, organize os dados coletados através de uma tabela e construa um gráfico em uma malha quadriculada. Traga para socializar, e aí tem um espaço para que seja colocada a data. Então, aqui a gente também precisa pensar em como adaptar essa atividade, que vai envolver uma das habilidades priorizadas aí para o segundo bimestre, para o ensino remoto. Então, como eu adapto essa atividade para que os meus alunos possam realizá-la? Quais sugestões vocês, professores do quarto ano, têm para que essa atividade seja realizada com os seus alunos? Como vocês fariam para incluir essa atividade na rotina de vocês? E como vocês trabalhariam com essa atividade? Então, aí vocês farão esses registros, tá? Também terão esse momento aí para pensar, registrar essa análise que vocês fizeram e essas adaptações, tá? Eu vou deixar aqui para vocês a tela inicial com a pergunta: quais adaptações são necessárias para a aplicação das atividades no ensino remoto? E aí vocês terão também, se quiserem retomar para a atividade, olhar a atividade, ela está disponível na pauta de vocês. Bom, continuando então, vocês puderam fazer a análise das atividades e o registro, né, dessas adaptações que vocês consideram ser possíveis em relação ao que está proposto aí nas atividades do EMAI. Nós vamos continuar agora ainda falando dessas habilidades, dessas duas habilidades aí citadas no material do EMAI, tá? Nós vamos pensar agora um outro questionamento aqui, ó. Considerando essas duas habilidades, além de utilizar as sequências do EMAI, quais outras atividades, né, vocês podem propor para que essas habilidades sejam desenvolvidas aí no segundo bimestre? Isso é importante também que vocês incluam na rotina de vocês, né, outras atividades, não só as atividades do EMAI. Então, eu posso utilizar também o material do livro didático, vocês
podem sugerir um vídeo, um jogo. Então, quais outras atividades vocês acreditam que sejam possíveis aí de propor aos alunos para que essas habilidades sejam desenvolvidas? Esse registro também será solicitado aí de vocês no formulário de avaliação, tá? Para que as nossas respostas fiquem bem, para que os registros, né, desse estudo de vocês fiquem bastante evidente também, tá? E organizado, para que nós possamos acompanhar esse momento de estudo de vocês. Então, agora é pensar nessas atividades. Além dessa atividade da sequência do EMAI, que outra atividade eu posso propor no meu planejamento? Outra atividade envolvendo essas habilidades. Para ajudar vocês, eu vou passar aqui para vocês 2 vídeos que eu pesquisei e que penso que é bastante pertinente para o trabalho com essas habilidades. Então, vocês vão agora acompanhar esses vídeos. O vídeo que será utilizado para o 3º ano é a escolinha de ferramentas do MENE, como medir as coisas. Ele está disponível no YouTube. Então, só um momento que eu vou compartilhar com vocês agora. Depois de acordar dá uma sede, não dá? Mas a gente precisa beber água o dia todo, não só quando bater a sede, sabia? Afinal, por que será que a gente precisa beber tanta água? Você sabia que mais da metade do nosso corpo é formado por água? Ela também ajuda a eliminar do nosso corpo aquilo que pode fazer mal. Você sabia que a cor do seu xixi pode dizer se você está bebendo pouca ou bastante água? Quanto mais clarinho for o seu xixi, melhor sua saúde. A água também ajuda a regular a temperatura do nosso corpo. Em dias quentes, nosso corpo transpira mais para diminuir a temperatura. Com isso, perdemos líquidos. E para repor esses líquidos, precisamos beber mais água. As crianças precisam tomar aproximadamente 8 copos de água por dia, ou 1,5 litro. Ah, sabe outra coisa que vale lembrar também? Água é água. Os sucos, refrigerantes e outras bebidas podem ter açúcar e calorias que prejudicam o seu corpo. Sempre prefira beber água pura, e o seu corpo vai agradecer muito. Quanta coisa importante a água faz, né? E falar tanto me deu uma sede. Já estou indo lá beber o meu copo de água. Até a próxima, super curiosos. Tchau! Então, voltando aqui, vocês acompanharam aí um vídeo que é proposto para o 4º ano para trabalhar com aquela habilidade 28, tá? E aí vocês devem estar se perguntando, mas esse vídeo não é um vídeo de matemática, né? Como é que eu vou trabalhar o desenvolvimento dessa habilidade na minha aula de matemática? E aí a gente lembra mais uma vez da interdisciplinaridade, que esse vídeo ele pode ser utilizado tanto na aula de ciências, né? Mas ele também pode ser utilizado na matemática e com uma proposta de pesquisa, né, de entrevista, como é o caso da habilidade aí e da atividade sugerida no material do EMAI. E na pauta de vocês, tem um questionamento que precisa ser respondido a respeito de como esses vídeos podem contribuir, né, para o desenvolvimento das habilidades, de que maneira que vocês poderiam incluí-lo aí no planejamento das aulas para desenvolver essas habilidades. E
a partir de agora, vocês terão aí uma sugestão de como isso pode ser incluído na rotina de vocês. Mas antes é importante que vocês façam esse exercício, né? Assistam ao vídeo, pensem como eu posso incluir esse vídeo na minha aula de matemática para que tenham suas próprias ideias aí. E depois vocês acompanhem essa proposta que eu vou passar agora para vocês, que foi a proposta de atividade que eu pensei para que esses vídeos sejam utilizados aí na rotina de vocês. E aí fica sempre aquela frase, né, aquela minha fala que é importante colocar aqui, que são sugestões para trabalhar, são possibilidades, e cabe a vocês analisarem aí a possibilidade de trabalhar ou não com essas sugestões, e sempre nós aqui colocamos as nossas propostas, as nossas sugestões, sempre no intuito de colaborar com o trabalho de vocês. Então, o vídeo que vocês terão que assistir é esse, né? Como medir as coisas, é um vídeo, uma animação também bem rápida, mas que é bastante pertinente à idade dos alunos no terceiro ano, e vai tratar um pouquinho dessa habilidade de estimar, medir, comparar comprimentos. E depois o do quarto ano, que foi esse que vocês acabaram de assistir, porque precisamos beber água. E eu trouxe esse vídeo, como eu já disse, para tratar dessa habilidade, realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas e numéricas, organizar dados coletados por meio de tabelas e gráficos de colunas simples ou agrupadas. E agora vamos lá para a atividade. Esse é o questionamento que coloquei aí para vocês. Como os vídeos sugeridos podem contribuir para o desenvolvimento das habilidades propostas nas atividades do EMAI? Que são essas duas que nós estamos já analisando aqui na pauta, mais pontualmente, né? E aí, em relação à atividade do terceiro ano, os alunos teriam que assistir ao vídeo e depois do vídeo podem ser feitos alguns questionamentos, né? Qual instrumento de medida é utilizado para medir os objetos? Porque lá no vídeo ele utiliza um instrumento de medida. Então, os alunos vão identificar qual é esse instrumento e vão colocar aqui. Você conhece esse instrumento de medida? Aqui pode ser acrescentado também a essa questão, né? Você tem esse instrumento de medida em sua casa? Quais outros instrumentos de medida você tem aí disponíveis em sua casa? Então, são questões que também podem ser incluídas nessa atividade. E aí, o terceiro item é, com a ajuda de um familiar, faça a medição de alguns objetos de sua casa, registre suas descobertas em seu caderno. E aí, para organizar esses registros, eu coloquei aqui uma tabela, tá? Então, são exemplos de itens que ele pode medir: a largura da janela da sala, a altura da geladeira, a largura da mesa da cozinha, o comprimento da cama. Então, eu vou trabalhar com essas habilidades, com essa habilidade, a partir da medição de diferentes objetos. É uma atividade que está bastante parecida com a atividade do EMAI. A diferença é que eu vou utilizar aqui um vídeo para introduzir. Vocês também podem, antes desse momento, dessa atividade, né, de exibir esse vídeo, trabalhar com os alunos a questão das unidades de medida, se não foi trabalhado ainda, conversar com eles a respeito dos instrumentos que são utilizados para medir, e aí depois entrar com esse vídeo. Existe também outros vídeos que vão tratar dessa temática, que também estão disponíveis no YouTube, que são vídeos curtos, vídeos que são animação, né, para as crianças, e que acaba, assim, chamando bastante atenção, que vocês também podem utilizar para
introduzir esse assunto, essa temática, ou gravar um áudio, ou fazer uma introdução ao assunto da maneira que vocês considerarem importante, tá? Então, essa foi a proposta do terceiro ano. Então, eu posso usar esse vídeo, posso propor esses questionamentos e posso propor que meu aluno construa uma tabela para organizar esses registros. Ou posso apenas solicitar que ele faça esse registro no caderno sem ser por meio de tabela, tá? O que o aluno vai estar fazendo aqui? Ele vai estar medindo, né? Ele vai comparar esses comprimentos, então eu também posso colocar aqui como questão, né? O que dos objetos que você mediu, o que é mais largo, a janela ou a mesa? Posso propor outros objetos aqui para que ele faça a medição e aí depois pedir essa comparação das medidas. Isso também é possível. Para o quarto ano, os alunos assistiriam ao vídeo, porque precisamos beber água, e aí depois na atividade a atividade seria desenvolvida da seguinte maneira. Você viu o quanto é importante beber água? Faça uma pesquisa com seus familiares e amigos, pensando que se ele vai propor essa pesquisa com os amigos, ela pode ser feita pelo WhatsApp, né, pelo telefone, não necessariamente ele precisa estar em contato físico, né, pessoalmente na casa do amigo, ele pode fazer essa pesquisa pelo próprio celular para coletar esses dados. Então, faça a pesquisa com seus familiares e amigos sobre a quantidade de água que eles consomem durante o dia. Então, eu estou pegando a temática da água, que foi tratada lá no vídeo, para trabalhar na matemática, né? E aí, coloquei aqui, escolha ficou um errinho aqui, depois eu vou corrigir. Uma única maneira de registrar as respostas, ou por quantidade de copos ou em litros, tá? Então, é importante que fique claro lá pro aluno que se ele vai registrar, por exemplo, a minha mãe toma 6 copos de água por dia. Então, todos os registros de todas as pessoas que ele entrevistou vai precisar ser feito da mesma maneira. Então, em todos os registros eu vou colocar lá a quantidade de copos de água que a pessoa toma por dia. Se eu fiz um registro em litros, então todos os meus registros terão que ser em litros. Após a coleta das respostas, organize os dados através de uma tabela ou um gráfico. Por quê? A habilidade aqui é realmente, voltando lá para vocês, ó, a habilidade é realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas e numéricas e organizar dados. Então, ele vai pesquisar e vai organizar esses dados por meio de uma tabela ou de um gráfico de coluna, tá? E aí fica a critério de você, né, de você professor, definir qual é o tipo de organização desses dados que você vai solicitar, se é a tabela ou se é o gráfico. Importante, e aí é um recadinho para você, professor, essa atividade deve ser proposta após a realização da atividade do EMAI. Eu penso que é importante, primeiro, que eles passem por aquela atividade do EMAI, que foi proposta, tá? Que eles já tenham trabalhado com gráfico ou com tabela, com essa organização de registros, para depois eu propor uma outra atividade assim, tá? Então, se eu não trabalhei ainda com gráfico, com tabela com meu aluno, é importante que eu faça realize atividades desse tipo, para que eu possa solicitar que ele faça essa atividade. Embora a gente saiba que no quarto ano os alunos já passaram por várias atividades envolvendo gráficos e tabelas. No entanto, essa questão de organizar as respostas, de organizar dados, às vezes em algumas turmas precisa ser retomada, né? Então, antes de solicitar que eles produzam uma tabela, um gráfico, eu preciso mostrar para eles como é que isso é feito. E aí, aquela atividade do EMAI, ela
ajuda, né, a visualizar e a vivenciar essa organização. Quando eu tenho lá, ó, os dados que o professor de educação física coletou em relação ao peso, e eu preciso colocar esses dados em uma tabela. Se você, professor, trabalhou com essa atividade aqui, conseguiu mesmo à distância aí gravando um áudio ou um vídeo explicativo da atividade, você conseguiu fazer as intervenções, os questionamentos para que o aluno agrupe esses dados, né? Conseguiu fazer uma interação aí com a turma em relação a como agrupar esses dados, como organizar na tabela, vai ficar fácil para ele depois realizar atividades desse tipo, que envolvem organização de dados. Essas foram as propostas de atividades. Vai ficar para vocês aqui tudo disponível, tá? O material vai ficar para vocês, tanto a pauta quanto o PPT, ele vai ficar disponível. Essas sugestões de atividades também. E a partir, eu vou separar esse material da sugestão de atividades para que vocês também possam, no material, num arquivo editável, vocês possam mexer, incluir questionamentos ou incluir tabelas. Aqui vocês poderão inserir, se quiser inserir mais objetos para medição, se quiser trocar, vocês conseguem fazer isso. Então, eu vou deixar no modelo editável para que seja feita as adaptações que vocês considerarem necessárias. Tudo bem? Agora sim, vocês continuam, né, com esse estudo de vocês aí, olhando para as atividades, e eu vou finalizar deixando para vocês o endereço do formulário de avaliação, lembrando mais uma vez que o formulário ele é importante ser respondido para que as nossas respostas, para que as respostas de vocês sejam analisadas, para que a gente possa atender as solicitações de vocês em ATPCs, né, nos próximos ATPCs, e fica também uma reflexão de tudo aquilo que foi trabalhado nessa pauta. Hoje, realizada de uma forma diferente, né, nós fizemos não ao vivo com vocês, mas ela também precisa ser avaliada quanto aos encaminhamentos, às atividades. Então, eu peço que vocês, ao final das atividades, vocês possam responder a esse formulário, que também fica como registro da presença de vocês nesse ATPC da diretoria de ensino. E em relação às temáticas, que vocês estão sugerindo nos formulários de avaliação, eu quero deixar bastante claro para vocês que todas elas estão sendo acolhidas, e nesse formulário de hoje também existe um campo para que vocês deixem sugestões para os próximos ATPCs, e essas questões que eu falei que serão retomadas no formulário sobre o registro das respostas e das reflexões que vocês foram desenvolvendo ao longo da pauta, tudo isso vai ser retomado também e apresentado para vocês no outro ATPC, tá? Então, é importante que vocês tenham isso, que vocês, por favor, realizem esses registros e façam a resposta do formulário. Então, isso vai ser retomado, mas no nosso próximo ATPC GEMAI. Eu agradeço a participação, a colaboração de todos vocês, mais uma vez. Um abraço e até logo.